Olá, eu sou a Karina de Oliveira, sou uma das mentoras da SBS, Sociedade Brasileira de Enneagrama, e vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre as dinâmicas do raio 1 sexual, né? Então vamos primeiro entender um pouquinho das energias dessa combinação, né? Então a gente está falando aí da energia do raio 1, que é uma energia de contenção, né? Para dentro, é uma energia de comprimir, de conter. E a energia sexual, que é uma energia para fora, né? Completamente para fora, é uma energia de conectar, de buscar, de ir, né? Então é uma combinação aí dessas duas energias. Quando a gente fala de instinto sexual, né, de instinto na natureza, é uma força que para garantir aí a nossa sobrevivência, né? É uma força programada há muito tempo atrás, que está nas nossas moléculas, né? É uma força automática, uma força corporal, é uma reação instintiva que a gente fala. Então, apareceu um perigo, instintivamente eu tomo uma ação, né? Antes mesmo da mente funcionar, antes mesmo do coração processar, o meu instinto já faz com que eu corra, que eu fuja, que eu me esconda, já faz aí um processo de resposta, né? Corporal, muito sensorial. Esse é o instinto. E na natureza, quando a gente olha o instinto sexual, ele é o instinto que busca a conexão, o acasalamento, a procriação, a criação de uma nova vida, a criação de uma nova espécie, né? Em química, por exemplo, se a gente observar uma molécula, que é a junção de dois elementos químicos, então eu pego o elemento químico A, o elemento químico B, e a junção dos dois forma a molécula X, né? É sempre aí uma junção, uma fusão para criar um terceiro elemento, para criar uma terceira vida, uma terceira coisa, para criar um novo, né? Para criar a novidade, para criar para manter a evolução aí do nosso planeta, da nossa espécie. Então, na natureza, é assim que age o instinto sexual. Quando a gente traz para nós, né, humanos, como energia dominante, essa energia ela vem um pouco distorcida, né? E aí eu continuo sentindo aqui na barriga, mesmo no meu centro corporal, essa energia vibrando constantemente. Se ela é a minha dominante, ela vai estar ali sempre, e aí ela vai querer sempre ser saciada, né? Como um instinto dominante. Só que no caso dos humanos, o que ela vai buscar, né? Como que ela vai buscar essa fusão, essa distorção? Ela vai querer conectar. Ela vai querer conectar com alguém, ela vai querer conectar com alguma coisa, ela vai querer formar esse terceiro elemento, né? Ela vai querer se fundir, ela vai querer se perder, né? Vai querer sentir. A energia sexual dominante para nós aqui, humanos, ela também está muito relacionada ao sentir, as sensações, né? As sensações saciam esse instinto, né? Seja uma sensação física, uma sensação dos meus sentidos, né? Então, o instinto sexual ele pode ser saciado através do sexo mesmo, ou através de uso de substâncias, ou de dançar, de me movimentar, ou de fazer uma coisa nova, de saltar de paraquedas, sentir adrenalina. Então, tá muito ligado à sensação. E como ele é dominante, ele tá distorcido, parece que a minha sobrevivência vai depender da saciedade desse instinto, né? Então, assim, se eu não tiver uma nova sensação, se eu não tiver uma novidade, se eu não fizer uma coisa diferente, se eu não sentir isso, né? Se eu não saciar esse instinto, a impressão que eu tenho é que eu vou morrer, que eu não vou sobreviver. E, na verdade, que eu vou morrer, eu vou definhar. Eu vou definhar se eu não saciar esse instinto. Eu vou morrer em vida. Essa é a sensação quando eu falo do instinto sexual, da necessidade de saciedade, né? A impressão que a gente tem é que vai acontecer uma morte, definhando, né? Uma morte, assim, eu vou me encolher, eu vou ficar definhada ali, aquilo. Eu preciso do novo, eu preciso sair, eu preciso fazer, eu preciso ir, eu preciso ver. Então, essa energia sexual, ela impulsiona para isso, né? Claro que de forma dominante e distorcida, ela vai causar uma grande força desgovernada, né? E aí a gente tá falando aqui da combinação dessa energia de fazer, de sentir, de ter com a energia do raio 1, né? A energia do raio 1, que em sua essência é a energia da bondade, né? Da ética, da perfeição, da justiça, da aceitação, né? Uma energia
fina, sutil, né? É a energia dos grandes ideais de integridade, né? Então essa é a energia na essência. E aí, se a gente faz a combinação desse raio 1 com esse instinto sexual em níveis médios de consciência, o que pode acontecer, né? Imagina ali aquele instinto, ali na barriga, falando, eu preciso, eu quero, eu preciso sentir. E aí o coração em ira, em ressentimento, não consegue aceitar uma atitude, a mente em julgamento, né? Então ali eu me julgo muito. Primeiro julgamento é para mim próprio, é para mim mesmo, né? No raio 1, eu me julgo, eu julgo o outro. Então eu tô cheia de julgamento, cheia de ressentimento, eu tenho aquela ira dentro de mim sendo formada, né? Em níveis médios de consciência, por situações externas, por atitudes minhas que eu julgo, e ao mesmo tempo aquele instinto sexual aqui falando, vai fazer, vai arrumar, faz isso, né? Impulsionando ali o fazer. Então vem da outra parte aqui, né? Vem todo esse julgamento, vem toda essa ira, e aí ela encontra aqui, ela vai encontrando aqui na minha barriga, aqui no meu coração, com esse instinto social. Então é uma energia de contenção, uma energia de implosão, e eu preciso conter, e eu preciso explodir, e fica aquele embolo, né? Eu entendo que um tipo 1, com o instinto sexual dominante, ele tem uma guerra interna muito grande, né? Uma parte dele, a parte corporal, a parte instintiva, quer fazer, quer corrigir mesmo o outro, né? Quando a gente fala de sexual, a gente tá falando aí de muitas vezes uma relação 1 para 1, né? Então ele quer corrigir mesmo, ele vê uma situação de uma pessoa que faz algo errado, ele quer corrigir aquela pessoa, ele quer ir lá pra cima, né? Mas aí ao mesmo tempo eu falo, poxa, não posso corrigir, eu me julgo porque eu vou tomar essa atitude, eu tô com raiva dessa pessoa, eu me julgo porque eu estou julgando, enfim, né? Eu me julgo porque eu tô bravo com isso, mas eu não posso explodir, eu não posso ir lá e corrigir essa pessoa porque não é certo, né? Então eu entendo que o tipo 1 sexual tem essa guerra muito grande, né? E também nessa questão sensorial e de permissão, né? De se permitir, porque o instinto sexual ele tá muito ligado às sensações, né? Ao prazer, às sensações prazerosas, né? Ao novo, mas ao prazer também, à criação, mas também a essa sensação de satisfação, né? O instinto sexual. E o 1, para ele é muito difícil se permitir a satisfação, seja sexual, seja através de um hobby, seja através de algo que ele goste, porque muitas vezes isso entra num auto-julgamento, né? Poxa, mas eu posso fazer isso, eu me permito, até que ponto eu posso ir, até que ponto esse instinto aqui é bom, né? Esse instinto, essa energia, esse vulcão que tem aqui na minha barriga, isso não é bom, né? Isso não parece ser bom, de acordo com o meu raciocínio, com o meu julgamento, com o meu coração, com a postura que eu acho que eu tenho que ter. Essa energia aqui na minha barriga não é boa, ela vai me levar a fazer algumas coisas que eu não concordo, né? Até algumas explosões. E também em nível médio de consciência, o tipo 1, né, ele vai ali conter, então ele viu alguma coisa, ele participou de alguma... Tá conversando aí com um parceiro, que seja, né, com um parceiro amoroso, de relacionamento, ele tá conversando, tem uma coisa que ele não gostou, uma atitude que ele não gostou, mas ao mesmo tempo ele não acha que ele não pode controlar, não vai explodir, então ele abafa aquilo, né, ele abafa aquela correção que ele faria, mas aí o instinto sexual vem e põe ele pra querer corrigir, e aí ele segura, ele fica trancando isso aqui, e de repente, pá, explode, né? Então ele fica trancando tanto tempo ali, né? Fica ali aquela panela de pressão mesmo, aquela cozinhando ali, cozinhando, e de repente o pino não aguenta, pá. Então é uma grande explosão. Eu diria que talvez seja a maior explosão, né, da combinação aí que a gente tem de instintos e tipos no Enneagrama. É uma grande explosão quando ela acontece, porque ela foi muito contida e tem muita pressão ali para que aquilo saia. Então o ponto de atenção no 1, né? É esse em níveis médios de consciência. Por mais que fisicamente a gente veja que ele não gostou, por mais que ele não consiga, por mais que ele demonstre fisicamente, né? Então a gente vai ver ali uma certa carranca corporal dele, já vai contar que não tá legal. Mas ao mesmo tempo ele não vai verbalizar, ele não vai tomar uma atitude, ele pode até se retirar, mas ele vai ficar trabalhando aquilo lá interno, né? Vai ficar aquela guerra interna, vai ficar ali
ele vai ficar segurando aquela ira, aquele ressentimento de forma interna, né? O instinto empurrando ali e ele vai ficar travando aquele embolo aqui até que aquilo não aguente mais e saia. E aí ele vai pôr pra fora ali, principalmente em ambientes que ele confia, com pessoas que ele confia, né? No parceiro, no filho, num sócio, num amigo, enfim, alguém que ele confia muito, ele vai deixar essa raiva explodir e algumas vezes vai explodir também no mundo, né? Vai explodir aí fora, vai explodir no trânsito, né? Às vezes tem um bolo ali tão guardado com várias coisas, então eu fui engolindo várias coisas, e o instinto sexual tá querendo pôr aquilo pra fora. E aí de repente vem uma agulha, né? Uma gota d'água que vai ser o suficiente para fazer a explosão. Então, às vezes a explosão vai acontecer por algo muito pequeno, como a gota d'água, mas que foi o que transbordou tudo aquilo que estava sendo guardado e tampado ali e abafado, né, dentro do tipo 1 sexual. Isso em níveis médios de consciência. Quando a gente começa a fazer um autotrabalho, de entender a energia instintiva, de entender essa energia sexual, como ela funciona, para que ela me serve, que é uma energia de materialização, de realizar, de fazer, que é uma energia que te dá vontade de fazer as coisas, né? Que te dá tesão mesmo, de se apaixonar por aquilo que você faz, de se apaixonar pelo teu projeto, de se apaixonar pela tua vida, pelo teu parceiro, enfim, por um hobby, né? E aí com isso você cria, você transforma, você inova, você inventa. É uma energia de grande inovação, né? Então, quando a gente começa a trabalhar e perceber essa energia e perceber, né, que esse instinto ele vai estar sempre ali, né, que ele vai estar sempre querendo ser saciado, como que eu faço para poder trabalhar com ele em saciedade? Como que eu faço esse controle? Como eu faço essa escolha entre ir e não ir, entre fazer e não fazer? Né, uma escolha mais consciente, como que eu uso essa energia de forma mais consciente e ao mesmo tempo eu faço um trabalho com o meu coração, né? E eu começo a entender aqui, eu começo a ter aqui a aceitação, né? Um perdão, uma compaixão. No tipo 1, acho que o primeiro ponto é a autocompaixão, né? Então eu começo a fazer um trabalho, eu começo a ter autocompaixão, eu começo a aceitar que eu não sou perfeito, né? Ou se não, que eu sou perfeito como eu sou, né? Que tá tudo certo, né? Então essa autocompaixão, a mente começa a perceber que toda engrenagem funciona, que cada peça tem o seu lugar e tem o seu valor, a aceitação da realidade como ela é começa a aparecer, né? Mesmo as pessoas que tenham atitudes que são reprováveis, elas fazem parte de uma grande engrenagem. Essa atitude faz movimentar uma série de coisas que a gente nem consegue imaginar. Ela começa a ter essa percepção, começa a ter o coração mais tranquilo, em autocompaixão, começa a se permitir, né? A se permitir errar, né? A se permitir aceitar as suas próprias atitudes, mesmo que elas não saiam de acordo com aquele script, que fica sempre um script ali atrás, né? Falando, olha, o certo é isso, é por esse caminho, é assim que se faz, é desse jeito, não tá bom ainda, vai por ali. Então, mesmo com todo esse script que fica ali rodando, ela começa a entender que esse script pode não ser totalmente verdade, né? Então, ela começa a perceber que ela pode se aceitar, que ela pode se dar momentos de relaxamento, momentos de prazer, momentos prazerosos. Ela pode fazer, praticar o hobby e fazer o que ela deseja sem a necessidade, né? Então, de repente, eu gosto muito de dançar ou eu gosto muito de andar a cavalo. Então, eu vou praticar esse hobby sem a necessidade de perfeição, né? Sem a necessidade de querer sempre fazer o melhor. Ou se essa necessidade ainda existe, eu consigo lidar com ela de uma forma mais tranquila quando ela não é atendida. Eu consigo ter essa autocompaixão comigo mesmo. Então, em níveis mais elevados de consciência, o tipo 1 sexual, na minha visão, ele começa a fazer um grande trabalho de autoaperfeiçoamento. Né? Ele começa a se aperfeiçoar, ele começa a viver, a sentir e cada vez mais se autoaperfeiçoar e se entender, se compreender, e dali a um tempo talvez ele expanda isso, né, para outras pessoas, e ele começa a trabalhar com um aperfeiçoamento humano, né, uma escola de desenvolvimento humano, enfim,
algum projeto que tenha essa conotação, né, de desenvolvimento, porque acho que o grande trabalho, conforme for elevando os níveis de consciência no tipo 1 sexual, é o autoaperfeiçoamento. Acho que isso começa a refletir muito, ele começa a deixar de olhar para o outro em julgamento, ele olha para si com compaixão, ainda com aquela vozinha ali, dizendo o que tem que ser, com os padrões, que ele tem padrões altos, né? Ele é exigente, ele tem um padrão bom de qualidade, digamos assim, ele não aceita qualquer coisa, ele é fino, elegante, discreto, e ele começa a aperfeiçoar esses padrões com autocompaixão, né? E com prazer, e com hobbies, com vida, né? E aí essa panela de pressão, esse bolo que fica aqui, começa a deixar de existir, porque eu começo a não ter mais essa guerra interna, né? Eu não tenho mais duas forças contrárias trabalhando. Eu começo a perceber que essas forças são complementares. Eu começo a ativar essas forças e acioná-las conforme eu for precisando no meu dia a dia. Então é um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho maravilhoso do tipo 1 sexual. É uma grande força de autoaperfeiçoamento, de aperfeiçoamento do próximo e de grande compaixão, né? De grande compaixão, aceitação em busca do melhor, né? Então imagina você poder buscar o melhor, saber o melhor, ter um padrão do que é o melhor e ainda assim buscá-lo com compaixão, né? Com aceitação e dando o tempo necessário para cada coisa. Então é maravilhoso. E em níveis baixos de consciência, em níveis mais baixos, aí a gente está falando de níveis patológicos, como são duas forças que estão em movimentos contrários de forma interna, então o instinto sexual ele quer muito extravasar, ele quer sair, ele quer fazer, e o quer conter, a pessoa pode oscilar em episódios de grande contenção e de grandes explosões, né? Em trazer um quadro talvez um pouco bipolar, né? Com frequência, né? Em picos aí de bipolaridade, talvez trazer uma questão mais de fazer coisas escondidas, né? Então, de repente, poxa, eu preciso extravasar aqui, mas eu não consigo, então eu vou precisar buscar o meu prazer ou buscar as minhas situações particulares de forma fora da sociedade, que ninguém saiba, mas aí ao mesmo tempo eu me culpo, eu me auto-julgo, talvez eu até tenha a necessidade de me auto-punir por conta desse tipo de comportamento. Mas na maioria de nós trafega em níveis médios de consciência, em níveis mais, e caminhando para níveis mais elevados, e os níveis mais baixos precisa sim, não só para o tipo 1 sexual, como para todos os raios do Eneagrama, precisa de uma ajuda terapêutica, médica, para que você consiga sair aí, né, do nível baixo e migre para um nível médio. Do nível médio para um nível elevado você consegue, com ferramentas, com aprendizado, consegue ir fazendo um trabalho dia a dia, né? Mas nos níveis baixos a gente precisa de uma ajuda terapêutica e médica mais focada, né, para essa saída. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma visão particular, assim, né? De acordo com o que eu estudo e com o que eu venho percebendo e sentindo no corpo também, das energias do raio 1 e do instinto sexual. É uma visão aí que eu, com muita honra, compartilho com vocês. Espero contribuir aí, ter contribuído na jornada de cada um de vocês, tá bom? Muita gratidão. Até logo!